pessoal, tudo bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês tenham tido uma semana abençoada e venha ter o final de semana abençoado na presença de Deus. Eu vim aqui nessa noite gravar mais um vídeo da série de Abacuque que a gente começou a gravar no vídeo anterior, onde a gente viu a visão panorâmica de Abacuque. A nossa ideia é que, ao ler o capítulo 3 e o verso 17 e o verso 18, que fala que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, e eu me alegrarei no Senhor, você leia esse versículo com o entendimento do que Abacuque estava expressando ali. O que levou o profeta a escrever esses versículos, esse capítulo 3. Então, o nosso projeto, o que nós temos para meditar junto é o que envolve anteriormente a esse capítulo 3, esse versículo 17 e o versículo 18. Então, no vídeo anterior, nós vimos a visão panorâmica do livro de Abacuque, o que se passava nos dias dele, qual era a situação religiosa de Judá, visto que ele foi o cara que anunciou, foi o profeta que anunciou a sentença para Judá. Então, nós vimos um pouco superficialmente, nós não aprofundamos muito no assunto, porque senão o vídeo ia ficar muito longo e ia ficar cansativo. Mas é só para despertar em você a curiosidade de você entender do livro de Abacuque. Hoje nós queremos dar continuidade e nós vamos entrar no capítulo 1 do livro de Abacuque. Como eu falei no vídeo anterior, Abacuque ele não é um livro de profecia. Você não vai encontrar profecia no livro de Abacuque. Apesar de ele levar o nome do profeta, Abacuque ele não escreveu profecias, ele escreveu uma sentença. Já era uma decisão tomada por Deus, e então ele anuncia, ele tem um diálogo com Deus, e Deus anuncia para ele essa sentença que Deus já havia tomado a decisão de executar com um juízo no meio de Judá. Então você não vai ler o livro de Abacuque achando que vai encontrar nesse livro uma profecia. Você vai encontrar no livro de Abacuque uma sentença. O livro ele começa dizendo exatamente isso, sentença revelada ao profeta Abacuque. O capítulo 1 e o verso 1, ele vem dizendo exatamente o que é o livro, o assunto do livro. Ele vem dizendo sentença revelada ao profeta Abacuque. Aqui você já tem o assunto do livro. Ao ler o capítulo 1 e o verso 1, você já tem o assunto do livro. Você já sabe o que é o livro. Só que nos demais versículos e capítulos você vai entender como que aconteceu e como foi registrado o que a narrativa bíblica diz sobre essa sentença. No capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, se você pegar a sua Bíblia e você puder acompanhar, no capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 4, você tem o diálogo entre o profeta e Deus aberto pelo profeta. O profeta procura esse diálogo com Deus, o profeta. E então o que você encontra? Ele dizendo que o livro é uma sentença revelada por Deus a ele. E no verso 2 até o verso 4, Deus começa a mostrar para o profeta algumas coisas que aconteciam no meio de Judá. O profeta registra que Deus mostrou para ele algumas coisas que aconteciam no meio de Judá, na nação de Judá. Por exemplo, você vai encontrar no verso 2 do capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Ou seja, o profeta estava vendo a corrupção, a violência no meio do povo de Judá. Deus estava mostrando isso para o profeta. Deus estava fazendo que ele visse essa corrupção que acontecia no meio do povo de Judá. E então o profeta ele começa a questionar Deus sobre esse respeito. Até quando que ele ia clamar a Deus e Deus não ia ouvir? Até quando ele ia gritar violência e Deus não ia entrar salvando? Deus não ia entrar com providências. No verso 3 ele diz o seguinte: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contenda e o litígio se suscita. Ou seja, ele está dizendo nesse versículo exatamente o que eu acabei de falar, que Deus havia mostrado para ele
o que acontecia no meio do povo de Judá. O profeta via corrupção, o profeta via violência, o profeta via a lei se afrouxar, o julgamento ser julgado de uma forma incorreta, dependendo de quem fosse a pessoa ser julgada, a lei se aplicava ou não. Tudo isso o profeta via. No verso 4, por exemplo, ele fala isso, ó, por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso acerca o justo, a justiça é torcida. Ou seja, quando aqueles que tinham a responsabilidade de julgar as causas de Judá, do povo de Judá, eles de alguma forma, eles aplicavam a lei de uma forma diferente, de uma forma errada. Então o que você tem no primeiro capítulo de Abacuque e dos versos de 1 ao verso 4? Você tem um diálogo do profeta e Deus. Aqui é o profeta se expressando para Deus, dizendo que Deus havia feito com que ele visse essas coisas no meio do povo de Judá, mas até então Deus não tinha ainda respondido ao profeta. Nós só temos um diálogo do profeta e Deus, questionando a Deus exatamente isso. Por que Deus mostrava e não entrava com providência quando o profeta clamava a Deus? Então, nesse primeiro capítulo nós vamos parar por aqui. No próximo vídeo nós vamos ver a resposta de Deus ao profeta. No próximo vídeo nós vamos ver Deus respondendo ao profeta Abacuque. Fica com essa meditação, pensa nisso, estude a palavra de Deus, medite no livro de Abacuque dessa forma, e de uma forma ou outra você vai encontrar passagens ou trechos no livro de Abacuque que parece que está escrevendo nos nossos dias. E aí a gente vai compreender melhor a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.